Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Editora Escrita Nobre. Estamos gravando aqui diretamente da Expo Cristã 2025, esse evento, mega evento, que está acontecendo aqui no Anhembi, em São Paulo. E que bom que você está aqui conosco. Nós vamos começar agora com o canal literário da Editora Escrita Nobre, apresentando para vocês a nossa convidada de hoje, Wanda Libarino. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. E é uma honra estar aqui com você. E como eu sempre falo, né? Nada melhor do que você se apresentar, porque você sabe muito bem a criatura linda que você é, a imagem e semelhança do Criador. Seja muito bem-vinda. Então, conta pra gente quem é a Wanda Libarino. Pois é. Meu nome é Wanda Libarino. Eu sou casada com o pastor Levi Libarino. Eu tenho 3 filhos, Tiago, Jonatas e Felipe. E sou professora de formação, pós-graduada em Educação Cristã e contadora de história. E eu comecei um trabalho com as crianças da minha comunidade, crianças esquecidas, crianças que muitas vezes a sociedade até ignora. Mas eu vi o carinho que essas crianças têm pelo aquele que abraça elas. Eu trouxe essas crianças, convidei essas crianças a estarem comigo todo domingo, às 3 horas da tarde, na garagem da minha casa, onde eu pude começar a ministrar a palavra do Senhor, contando histórias da Bíblia, de uma forma mais lúdica. E não ficou só contar história, mas eu abraçava essas crianças, ouvia a história delas. E aos poucos eu fui conhecendo as famílias, conhecendo os lares dessas crianças. Uau! E isso tudo, como ela mesma disse, ela é uma contadora de histórias. E tá tudo aqui, ó, nesse livro, Pão que Salva. Esse livro, a gente não vai dar spoiler deles, mas como a nossa autora já introduziu, ele conta um projeto grandioso que nasceu no coração da Wanda, direto do Espírito Santo de Deus. Um trabalho missionário que ela fez através da Escola Bíblica Dominical. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, Wanda. Mas antes da gente entrar e dar alguns spoilers sobre o livro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência nesse momento aqui, nesse lugar, né, na Expo Cristã, e tendo um livro, que esse livro, gente, a próxima edição já vai ser um best-seller, porque ele já é campeão de vendas. E essa mulher, ela tem um legado incrível e é super importante que você compartilhe com as pessoas um pouco dessa sua experiência aqui, né, de estar como autora do seu livro, contando a sua história, o seu legado e o seu propósito, porque a nossa editora se preocupa muito com princípios e valores. E todos os nossos autores, eles já têm essa marca registrada. E você, especialmente, falando. Então, conta pra gente como foi essa sua experiência aqui dentro da Expo Cristã. Uma experiência muito importante. Eu sempre ouvia, as pessoas cobravam de mim. Wanda, escreve a sua história. Mas para mim escrever uma história não é assim tão simples. Porque eu precisava de uma equipe que me desse toda a orientação, todo o apoio e muitas vezes incentivo, porque eu vou falar a verdade, eu ficava mesmo insegura de estar para escrever esse livro. E nesse livro, hoje, eu me sinto, eu falo que esse foi um passo muito importante estar aqui com a Escrita Nobre, porque eu já vejo esse trabalho, a divulgação a extensão desse trabalho. Agora, a minha história está indo para o mundo. Ela foi para a minha igreja,
para a comunidade, mas agora está indo para o mundo. Quem sabe daqui uns 50, 60 anos, pessoas estarão lendo a minha história e eu nem vou saber quem está lendo. Mas o que eu posso dizer com esse livro, que a palavra é essa. Eu fiz parte dessa história. Nós estamos fazendo história aqui, Sim. né? Porque, afinal de contas, esse evento também é um divisor de águas também para a gente, né? Da editora Escrita Nobre. Por quê? Porque isso é uma obra do Senhor. E quando o Senhor une pessoas, ele já está pensando, conectando os propósitos delas. Sim. Então, é muito importante que você esteja aqui com a gente. É uma honra ter você aqui. E agora, vamos lá. Agora me fala um pouco mais sobre essa obra literária e os corações que você precisa alcançar e o propósito real de você ter escrito esse livro. Sim. O trabalho não só foi contar a história, mas quando vê a transformação na vida daquelas crianças, mudanças de comportamento. Muitas vezes eu peguei a própria criança para ser o protagonista da história, porque viviam no meio de muita violência e não tinha quem sentasse, não, você é importante. E eu vou falar quantas vezes eu sentei a criança no meu colo para contar a história. Teve caso de criança que não queria mais ouvir história, porque a mente estava cansada. E uma criança chega e fala, não quero ouvir história, não quero ler a história. Eu simplesmente sentei no chão, encostei as costas dele nas minhas costas e comecei a contar a história como se ao vento. E, de repente, aquela criança que estava tão triste, tão presa nos seus problemas, ele mudou. Ele ficou uma pessoa carinhosa, de repente já veio no meu colo. Eu sou mãe, sou avó da minha neta, a pequena Giovana, de 5 anos. Mas é um prazer muito grande, não só contar a história, mas ver a mudança. Mudança de comportamento, mudança na atitude. A criança começa a se transformar como uma criança mais amorosa, mais atenciosa. Quando ela se vê um pouquinho perdida, ela sabe ler a história da Bíblia. E tem caso de criança que não sabia ler, mas ela sabia que dentro da Bíblia, no contexto daquela Bíblia, tinha algo espiritual, algo que só Deus pode fazer essa transformação. Então ela ficava olhando para a Bíblia e esperando o resultado daquela leitura. E Deus contemplava a fé dessas crianças. É muito profundo. Compre esse livro. Se prepare para você viver emoções infinitas. E quando eu falo assim, quando a gente conta uma história, e essa história é uma história, são histórias reais. Eu gosto muito de frisar, Wanda, que isso é um carinho que eu tenho por esse livro, carinho especial que eu tenho por esse livro, porque você está dando testemunhos e fortalecendo a fé de milhares de pessoas. Porque muitas pessoas precisam ouvir e elas vão se identificar com algumas desses relatos que você compartilha conosco. Sim. Mas o mais importante é fortalecer a fé. Porque às vezes a gente pensa que algo é tão difícil que aconteça conosco, mas da forma como você conta, é tão leve, tão suave, que faz com que o nosso coração se renove. Eu gostaria de deixar esse registro aqui, que graças a esse livro, a construção desse livro, a minha vida foi transformada. Amém. E eu quero que você saiba disso, eu quero deixar registrado aqui. Mas conta um pouquinho pra gente como foi assim escrever esse livro. Como foi esse despertar da autora? As histórias precisavam ser contadas. Sim. Mas como que você hoje vê esse momento? Como que foi esse despertar
da autora Wanda Libarino. Eu gosto muito de ler livros, leio, e todas as exposições, reuniões, conferências, eu tenho acompanhado bastante o meu esposo, o pastor Levi, e na verdade, foi numa exposição, lançamento de um livro do pastor Rogério, que eu tive o prazer de conhecer essa riqueza aqui, essa fonte maravilhosa, que é a Linda Mascarenhas. E eu comentei que eu gostaria de escrever um livro. Mas como começar? Né? Tudo tem começo, meio e fim. E a escrita nobre deu todo esse respaldo que eu precisava. E muitas vezes me acalmava, porque eu sou uma pessoa um tanto ansiosa. Mas, para mim, é muito importante. Eu fiquei maravilhada de saber que esse livro já vai chegar lá na Espanha, em Portugal. Olha, não precisa eu estar lá na Europa. O livro vai além das fronteiras. E o despertar da autora Wanda Libarino. Me conta aí esse desejo do seu coração e como que você está hoje com esse livro consumado. Agora, você já contou como foi o despertar? Conta pra gente agora, ao ver esse livro, todo cheio de registros, porque esse livro não acaba aqui. Não tem um dente, não tem um final. Esse livro ainda tem muitas outras histórias que precisam ser contadas. E com certeza você vai ter a oportunidade de fazer isso. E ao ver esse livro, qual foi a sua sensação? Uma sensação de um sonho realizado. Uma professora, quando a professora ensina o aluno, e ela espera que o aluno desenvolva, né? E agora ver o meu livro contando a minha própria história, sinceramente, estou muito emocionada e sei que vai ser realmente um recorde de vendas. E são histórias que as pessoas não conhecem, né? Olha, minha emoção é muito grande. Tinha vontade é uma coisa, agora um sonho realizado, aqui está a minha história. Eu fiz parte dessa história. E esse tributo eu também deixo aos meus pais, que desde pequeno ele nos ensinou a palavra de Deus. E falo também, a escola bíblica dominical não morreu e não vai morrer, porque através da escola bíblica dominical é onde nós aprendemos a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz saber que isso daqui vai inspirar muitas pessoas. Porque quando eu converso com pessoas, eles falam assim, quando eu me formar, quando eu terminar meus estudos... Não, é para já. Se você quer começar um trabalho literário, dê o seu primeiro passo. E tudo que você precisar, o Senhor vai colocar em tuas mãos. Faço aqui as palavras da minha irmã Edna da Silva Rodrigues, que foi essa profecia que ela falou. Eu só tinha 2 tapetes e uma cadeira. E hoje eu estou aqui gravando e filmando o meu livro. E esse lançamento tão importante. É emocionante por quê? É emocionante porque eu estou contando aquilo que eu vivi. E tenho muita alegria em compartilhar com o mundo as minhas experiências. E o mais importante disso, o mais importante é você entender que a escola dominical, ela está à disposição de todos nós, como você mesma falou. Sim. E como você começou na garagem da sua casa com apenas um tapete e uma cadeira, que foi feita de mesa depois, né? Então, assim, Wanda, ensina para as pessoas também esse processo de que elas não precisam ir às igrejas. Muitas pessoas têm alguns desafios em frequentar igrejas, né? Às vezes não se sente merecedor ou ainda não chegou a alcançar.
E a gente entendendo que nós somos a igreja, eu acho que é um pouco dessa sua mensagem também, eu acredito, de mostrar para as pessoas que é possível. Às vezes, como foi esse seu despertar, que você sentiu no seu coração quando você despertou para fazer, e quantas crianças estavam com você nesse Sim. Quando eu comecei com esse trabalho, porque como levar essas crianças para a igreja? As primeiras respostas são assim: eu não tenho roupa, eu não estou preparado, eu não tenho chinelinho. E eu peguei essas crianças do jeito que elas estavam. E muitas pessoas falam assim: ah, mas as crianças são agressivas, falam palavras assim grosseiras, não são bem educadas. Irmã, começa você, professora de escola dominical, começa a fazer a sua casa a sua primeira escola bíblica dominical. Seja missionária no seu bairro, seja missionária no portão da sua casa. Não espere ter tudo em mãos para fazer esse trabalho. Eu comecei, nem tapete eu tinha, eu emprestei 2 tapetes e uma cadeira. E o trabalho, onde Deus está me levando, onde eu estou me sentindo muito honrada, está aqui na Expo Cristã 2025, coisas que o meu coração não almejei. Mas é que fala tudo aquilo que você faz com amor, o Senhor te exalta. O Senhor não deve nada a ninguém. Dê o primeiro passo, o Senhor tem que ser prioridade na sua vida. E eu comecei esse trabalho com 2 filhinhos gêmeos. Eu tinha que cuidar dos gêmeos e também cuidar do Felipe, que muito me ajudou. Então, não espere terminar seus estudos teológicos, sua faculdade. E eu quero contar uma novidade. Com o que tem. Comece com o que tem. Quando eu comecei, eu não tinha nem terminado o ensino médio. Aos poucos, eu terminei meu ensino médio. Depois, eu prestei o vestibular. Entrei numa faculdade aos 50 anos. E agora, aos 68, escrevendo meu livro. Agora eu sou escritora. Gente, isso não tem preço. Então, querido leitor, que esse livro seja um incentivador. Você falar, ela começou. Por que eu comecei? Por que eu não esperei ter todo o material para começar? Não, porque eu tinha que dar o primeiro passo. O Senhor, Ele vai suprir toda a sua necessidade, mas Ele vai exigir de você o primeiro passo. Faça com carinho e amor, que as demais coisas serão acrescentadas. Que linda! E, Wanda, conta agora pra gente quais são os seus planos para o futuro, porque, como você mesma falou, Deus realiza abundantemente mais do que a gente sequer pode imaginar. Mas a gente precisa sonhar. E você, aos 68 anos, ainda tem muito o que fazer, principalmente ao lado do pastor Levi Libarino. Sim. Que também é escritor, né? Talvez ele tenha sido o seu maior incentivador, talvez não, com certeza. Então, conta pra gente, assim, como vai ser, assim, após esse evento, quem se tornou Wanda Libarino, qual é a perspectiva de futuro que você tem? Agora, para lá, né? Ah, sim. Agora, eu me vejo como uma palestrante e levando para o mundo essa experiência. Muitas vezes eu sento numa mesa, eu não conheço ninguém. Aí nós começamos a comentar, fazer comentários sobre o trabalho com essas crianças. O mais importante desse trabalho é de ver a mudança, né? E deixar esse registro. Mas assim, hoje eu já me vejo no escritório, só meu, escrevendo mais livros, minhas experiências agora como líder de mulheres cristãs, líder de mulheres da minha igreja. Hoje eu sou líder geral das mulheres
tenho reuniões todo mês, mas assim, passando essa experiência e vendo também mudança nessas mulheres, que você já ouviu falar que esposa de pastor não tem nome? Eu tenho nome, Wanda Libarino, escritora, professora, contadora de história, aconselhadora, tudo isso eu já tenho um legado. E você, minha querida, não pense que você é uma pessoa que não tem nome. Você é importante e você tem potencial. Se você não sabe, eu tinha um caderno, até hoje. O meu caderninho, na época que eu comecei a escrever, era escrito a lápis. Porque na época não tinha computador. Não tinha, só tinha mimeógrafo. Eu passava os desenhos. E hoje tem tanta facilidade. Então, se anime. Põe a mão no arado e vai para frente. Então, Wanda, eu tenho certeza que as pessoas vão querer continuar tendo contato com você. Então, compartilha com com as pessoas que estão nos vendo, os seus contatos. Faz as suas considerações finais e mostra que você está lá no Instagram. Também é uma high-tech, né? Que também está no digital. Então, conta aí como que as pessoas podem se conectar com você. Com certeza, como que elas podem fazer para adquirir o livro. Você sabe que esse livro está na Amazon. E Sim. você vai mostrar também como que está a sua rede social para as pessoas poderem se encontrar. Sim. Pode me procurar na minha página Facebook, que é Wanda Libarino. Instagram. E no Instagram, Wanda Libarino também. Wanda Libarino. E eu estou muito feliz. E o meu contato a minha referência é a minha igreja. Sim. Eu sou cristã da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Agora as pessoas já estão mudando para Vila Sônia. Mas pode me procurar, eu estou à disposição. E também, se fizerem convite para a palestra. Tem um detalhe. Sou contadora de história, mas eu tenho de contar esse detalhe. Como eu trabalho com crianças, e muitas vezes havia conflitos nas comunidades. Eu não vou citar duas comunidades que está bem em destaque aqui, mas quando eu fazia estágio em creche, escolas, e quando havia conflitos dentro desse bairro, dentro dessas comunidades, eu era convidada a trabalhar com eles de uma forma que as crianças começassem a ficar calmas. Porque a diretora falava assim para mim: Dona Wanda, a senhora vem aqui, porque as crianças não conseguem se concentrar nas aulas, porque elas estão tensas pelo movimento que está na comunidade. E eu entrava na escola, mas eles também não queriam que eu abrisse o livro, fosse ler uma história para eles. Então, o que eu fazia? Eu fazia das próprias crianças os protagonistas da história. Ia contar uma história, falar, a história do gatinho preto, eu já sei. Aí eu lia lá, pegava um gatinho bem peludo, branco. Falei, mas essa história você não conhece? Então eu mudava. E toda essa mudança, essa interação com essas crianças, eles se tornavam calmos. E quando eles não queriam nem me ouvir, eu pedia para todos fechar os olhinhos, oravam, faziam uma oração, repetia a oração, e carinhosamente eles me chamavam de tia Wanda. E não dava certo, sim, as crianças ficavam... Teve tempo de eu ficar uma semana numa creche para que as crianças se tornassem um pouquinho mais calmas. Esse foi a estratégia que Deus me deu para trabalhar também até com os adolescentes. Muita violência. Eu entrava e o resultado sempre era positivo. Muito obrigada, Wanda. É uma honra estar aqui conversando com você. E esse seu legado, com certeza, vai alcançar as nações.
Eu sei que você já visitou alguns países, mas as nações te esperam. Que Sim. você continue para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Prazer foi muito grande, o prazer todo meu. Muito obrigada por você também estar aqui conosco. Então fica aqui nesse canal que tem muito mais para você. Vem, só vem.